Nosso estudo de hoje, eles são 8 do livro Viajor e tem por título O Olhar de Jesus. Recordemos o olhar compreensivo e amoroso de Jesus, a fim de esquecermos a viciosa preocupação com o argueiro que por vezes aparece no campo visual dos nossos irmãos de experiência. O mestre divino jamais se deteve na faixa escura dos companheiros de caminhada humana. Em Bartimeu, o cego de Jericó, não encontra um homem inutilizado pelas trevas, mas sim um amigo que lhe poderia tornar a ver, restituindo-lhe desse modo a visão, que passa de novo a enriquecer-lhe a existência. Em Maria de Magdala, não enxerga a mulher possuída pelos gênios da sombra, mas sim a irmã sofredora, e por esse motivo restaura-lhe a dignidade própria, nela plasmando a beleza espiritual renovada, que lhe transmitiria mais tarde a mensagem divina da ressurreição. Em Zaqueu, não identifica o expoente de usura ou da apropriação indébita, e sim o missionário do progresso, enganado pelos desvarios da posse, e por essa razão devolve-lhe o raciocínio à administração sábia e justa. Em Simão Pedro, no dia da negação, não se refere ao cooperador enfraquecido, mas sim ao aprendiz invigilante, a exigir-lhe compreensão e carinho, e por isso transforma-o com o tempo no baluarte seguro do evangelho nascente, operoso e fiel até o martírio e a crucificação. Em Judas, não surpreende o discípulo ingrato, mas sim o colaborador traído pela própria ilusão, e embora sabendo fascinado pelas honrarias terrestres, sacrifica-se até o fim, aceitando a flagelação e a morte para doar-lhe o amor e o perdão que se estenderiam pelos séculos, surguendo os vencidos e amparando a justiça das nações. Busquemos algo do olhar de Jesus para nossos olhos, e a crítica será definitivamente banida do mundo de nossas consciências, porque então teremos atingido o grande entendimento que nos fará discernir em cada companheiro do caminho, ainda mesmo quando nos mais inquietantes espinheiros do mal, um irmão nosso necessitado, antes de tudo, de nosso auxílio e de nossa compreensão. É interessante a gente observar que o estudo de hoje seguiu a mesma linha do estudo feito ontem, da lição anterior, quando a gente teve a oportunidade de analisar que todo mundo na Terra tem lado sombra e tem lado luz. Não existe na Terra qualquer pessoa que seja que ainda não tenha alguma coisa de luz. Não existe. Vai existir sim em mundos primitivos, mundos destinados à infância da vida espiritual. Mas em mundos como o nosso, nós já adquirimos alguma coisa. Diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na Lei do Amor, no capítulo 11, que aquele homem que a gente considera às vezes o mais vil, o mais perigoso, o mais violento, mais criminoso, sei lá a palavra que a gente pode utilizar, ele já nutre por uma coisa, por um animal, por uma pessoa, algum sentimento bom, e isso já é alguma luz. Mas a gente vem dizendo que a psicologia de Jesus e o tratamento que a gente observa e vai aprendendo aos pouquinhos é que o tempo todo é dado mais ênfase à qualidade da pessoa do que ao defeito que a pessoa traz. Então a gente falou isso na lição de ontem, e na lição de hoje, o que acontece? O Emmanuel vem trazer exemplos para a nossa reflexão. Ontem eu trouxe a teoria, hoje eu vou trazer prática. E ele pega personagens para que a gente possa, a partir de agora, começar a estudar, buscar e compreender quem foi o Bartimeu, quem foi a Maria de Magdala, quem foi Zaqueu, quem foi Simão Pedro e quem foi Judas. Trouxe 5 personagens. E que a gente poderia estender o estudo desses personagens para outros também, que a gente vai perceber como o Cristo estava agindo o tempo todo com relação ao próprio Mateus, por exemplo, que não está aqui entre esses 5 que foram citados, que era um cobrador de imposto e que era discriminado pelo povo, mas que sabia escrever e por isso
acabou recebendo até a autoria de um dos 4 evangelhos que estão canonizados para toda a história. E o que a gente vai encontrar nessas figuras? A gente poderia, seria um tempo muito curto para a nossa análise, a gente pegar cada um dos 5. Mas eu vou, por exemplo, pegar aqui a Maria de Magdala. A Maria de Magdala que durante tanto tempo foi tão incompreendida. A gente já ouviu relatos de que ela teria sido, entre aspas, uma prostituta. A gente fica, não, prostituta na época, não sempre existiu prostituição aqui na Terra. Um dia isso vai deixar de acontecer, a gente vai entender o lado sublime da sexualidade na Terra. Mas os relatos que a gente recebe eram muito mais de casos obsessivos. Ela estava sofrendo uma obsessão muito grande, que, é claro, poderia culminar e deveria culminar realmente com esse lado, mas vamos lembrar, com a sexualidade, mas vamos lembrar que esses termos pejorativos com relação à mulher, eles dependiam de muito pouco para ser utilizado. Um mundo muito machista. Eu vou lembrar, se, por exemplo, aqui na história do Brasil recentemente, a gente teve a figura de Chiquinha Gonzaga, né, que marcou a música do século XIX e que recebeu todos esses adjetivos pejorativos por ter sido uma mulher que nasceu da família real e acabou saindo daquela família, uma atitude rebelde contra a família. Então ela foi chamada de todos esses nomes aí também, mas a gente vai pesquisar, na verdade não é isso. É como se fosse hoje a mulher que se divorcia, sai da família. Hoje os direitos estão apontando cada vez mais para a emancipação desses direitos total, a emancipação total dos direitos da mulher. Mas a Maria de Magdala, desde o primeiro momento, ela foi acolhida pelo Cristo, ela se tornou uma das maiores discípulas. Existem correntes que falam, além da biografia, trazem até algumas informações, achando que, por exemplo, a pintura de Michelangelo, aonde está o apóstolo João, poderia ser Maria de Magdala. Tem gente que já levantou também a tese de que será que o evangelho de João foi de João mesmo, poderia ter sido de Maria de Magdala, mas não foi considerado pela igreja por conta daquela coisa paternalista do machismo. A mulher não poderia ser uma discípula de deixar um evangelho. Enfim, já teve tanta história. E a gente estuda tudo, porque é a recomendação do Espírito de verdade. Espíritas, amai-vos, esse é o primeiro ensinamento, instruí-vos. E a gente seleciona o que é melhor. Mas a gente observa o seguinte, que a recuperação de Maria de Magdala ela só se deu porque o Cristo, em momento algum, deu ênfase ao processo obsessivo que ela estava passando, mas sim pegou as qualidades daquela mulher que terminou os seus dias aqui na Terra cuidando de leprosos e cuidando de crianças órfãs. Chegou, inclusive, a pegar a lepra também no final da sua vida, segundo as tradições, não é texto bíblico. São textos escritos por historiadores da época, que a gente vai buscando. E o exemplo máximo aqui está sendo, inclusive, o de Judas. O de Judas já foi abordado em outras lições. Ele até emociona a gente, porque até o último momento Jesus deu a oportunidade dele se arrepender ou rever o comportamento dele. E quando chega no beijo derradeiro da traição, ele fala que vieste amigo. Chama Judas de amigo, não condena Judas em momento algum. E na lição de Humberto de Campos, ele traz uma informação curiosa para o nosso estudo. Fala que o Cristo, logo após ter sido crucificado, a primeira coisa que ele fez foi ir na direção de Judas para começar já os primeiros socorros a esse espírito. Aí depois sim que ele aparece em espírito para Maria de Magdala e para Maria, sua mãe, depois se apresenta aos discípulos, dentro das narrativas que estão somente no Evangelho de João. Não estão em Mateus, nem Marcos, nem Lucas. Então, a gente vai percebendo que Jesus o tempo todo está colocando em evidência nossas qualidades para que a gente consiga progresso.
e exaltando as qualidades e os defeitos vão, aos poucos, sendo deixados de lado. Que Jesus nos abençoe, agora e sempre.